Dr. Bruno está aqui com a gente hoje, porque hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo, querido. Uma alegria te receber. Carioca, né? Essa mania de carioca que o Bruno estudou no Rio já foi dar 2 beijos, eu esqueci. O Bruno veio hoje aqui para falar com a gente um assunto super importante. Nós temos visto um número cada vez maior de pessoas que se submetem à cirurgia de redução do estômago. Quando você se submete a esse tipo de procedimento, obviamente, você acaba emagrecendo muito. Tem pessoas, até o Bruno comentava comigo, que emagrecem mais de 60 quilos. E por conta disso, você sente uma flacidez na pele maior. Quando se trata do corpo, depois de um certo tempo, muitas pessoas retiram o excesso de pele, passam por procedimentos cirúrgicos. Mas e o rosto? Você percebe muitas vezes um envelhecimento muito grande no rosto que acaba sendo comum, né, Bruno? Bem dito por você. Boa tarde. Eu queria dizer o seguinte, realmente o padrão de paciente na clínica de estética, nos centros de dermatologia, tem modificado, porque a gente tem acolhido esses pacientes da cirurgia bariátrica, que é um paciente que tem que ser visto de forma biopsicossocial, são pacientes que estão passando por uma transformação psicológica, criando uma nova identidade para eles, então a gente tem que acompanhar esse processo. Então, esse acompanhamento já começa antes da cirurgia, Bruno? Sim. Geralmente o cirurgião bariátrico, né, o médico que faz a redução do estômago desse paciente, ele tem uma equipe multidisciplinar, psicólogos, educadores físicos, psiquiatras algumas vezes, para poder acolher esse paciente de forma global, porque já se viu que o reganho de peso desse paciente é um fato depois mesmo submetendo a essa cirurgia. Então, hoje a gente entrou nesse circuito para reduzir o impacto desse paciente em procedimentos cirúrgicos. Então, já é um paciente que vai fazer esses procedimentos, está passando por toda essa transformação, esse ganho de nova identidade, transformação social, e a gente entra com procedimentos não invasivos. Existe uma tendência hoje muito positiva e a gente tem um respaldo muito grande de procedimentos muito bons que a gente consegue trazer para esses pacientes de forma minimamente invasiva, procedimentos que a gente faz no consultório, o paciente retorna às suas atividades no dia seguinte. Isso quando se fala da pele de rosto, né, Bruno? Que é o que eu falei. De rosto e de corporal também. De corpo também é possível? Flacidez de face interna de braço, de face interna de coxa, de abdômen, a gente também trata com protocolos que a gente constrói com o paciente, né? E, por exemplo, de um bioestimulador que é o ácido polilático, que é tão falado, né? É o Sculptra, que é um bem conhecido. Então a gente consegue estimular colágeno, coloca essa substância na pele e faz com que as células da pele, elas induzam a nova formação de colágeno. Colágeno igual do nosso corpo, que dura 2 anos. É por isso que é importante que você faça esse acompanhamento, que você vê. O que nós vimos, as primeiras cirurgias bariátricas aconteceram na década de 90, acho que foi no ano 2000, eu fiz a primeira, que foi em Londrina. Foi um médico de Londrina que fez os 10 primeiros pacientes no Brasil. E naquela época você tinha preocupação psicológica dessas pessoas estarem preparadas para passar por esse procedimento, mas não existia esse acompanhamento estético. Então a pessoa esperava emagrecer tudo para tirar todo o excesso de pele numa cirurgia que era gigantesca, porque tinha peles assim enormes, eu me lembro disso, que era um procedimento ainda mais dolorido depois e que muitas pessoas desanimavam e nem terminavam de fazer essa retirada de excesso de pele. Então, quando você começa a fazer isso logo no início da perda de peso, na verdade você tem um enrijecimento maior logo de cara. Isso faz com que essa perda de elasticidade não seja tão grande, né, Bruno? É isso? Não, a gente estimula o colágeno, a gente tem alguns tipos de colágeno e a gente estimula, com esses procedimentos, a gente consegue esses colágenos mais densificadores, que mantêm o tônus, a firmeza da pele. E o que acontece? Nesses pacientes que se submetem a esse tipo de cirurgia, hoje vem avançado. Em 2016, o último número que a gente tem da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica é que foram feitas cerca de 100 mil cirurgias bariátricas. Meu Deus, é muita gente. É muita gente. Então tem chegado esse paciente e a gente mantém o elo, porque é importante nesse processo o paciente manter, porque estimula ele também se manter na dieta, se manter com a mudança e ele se identifica também, porque com a perda de peso, a gente tem algumas fotos que a gente vai mostrar, a gente perde algumas gorduras que chamam coxins adiposos da face, que mantém a sustentação da face. Por isso que parece que murcha todo o rosto. Exatamente. Olha, o Bruno falou das fotos, eu quero colocar a primeira foto já no ar para você ver,
que ele trouxe uma explicação mesmo do que é essa perda de colágeno. Explica para mim, Bruno, essa foto, nessa por favor. Primeira ilustração, a gente tem uma paciente mais jovem, bem sustentada, com essa parte amarelinha, são os coxins adiposos. Que é o que você falou que se perde e cai. É, a gordurinha do rosto. Tá. Então, com o emagrecimento, principalmente esses emagrecimentos mais rápidos, não só da bariátrica, mas alguns emagrecimentos que os pacientes se submetem a dietas não acompanhadas, tal, também se perde essa gordura da face. Você vê na imagem do meio, já tem uma perda e aí o rosto começa a cair. Aumenta a distância do olho para a parte da estrutura óssea e o paciente fica com aspecto de doente, de cansado. E na última imagem... última tá bem caído, né, Bruno? a gente já tem um paciente análogo a um paciente acima de 45 anos ou um paciente que tem uma perda de peso muito grande, né, acima de 10% da sua perda corporal, ele já começa a ter essa perda também, é global, né? Não tem como você concentrar. Se a pessoa chega no consultório já naquele terceiro estágio, já é mais difícil para recuperar, né, Bruno? Exatamente. O que se faz em alguns casos é a enxertia da própria gordura do paciente quando se submete a essa cirurgia no rosto, que era feita uma técnica antiga. Sim. Hoje, com essa tendência, a gente não submeter o paciente a procedimento cirúrgico e com a qualidade dos produtos e procedimentos que a gente tem, a segurança que a gente consegue melhorar isso antes desse tempo, antes desse período de reganho de peso. Entendi. E a gente consegue reestruturar o rosto do paciente, mantendo ele com a sua identidade visual, animando o paciente a continuar seguindo as indicações do médico, do cirurgião e em conjunto com toda a equipe a gente consegue fazer um trabalho muito interessante. Os pacientes ficam muito... mantém o elo do paciente, né? Deixa eu pedir para colocar já a primeira foto para o Dr. Bruno já mostrar para a gente como são feitos os procedimentos e os resultados que você pode ter. E eu acho importante que você ligou a TV agora, estou recebendo o Dr. Bruno Magalhães aqui, nós estamos falando dos procedimentos que devem ser feitos para evitar uma perda maior ainda de colágeno e para que o seu rosto fique bonito, com uma aparência saudável, mesmo depois de você perder muitos quilos, perder muito peso, aliás, depois de uma cirurgia bariátrica, que, como ele falou, são mais de 100 mil cirurgias já feitas. Feitas o que por ano, Bruno? Em 2016, o último dado de 2016. É muita gente. Deixa eu ver a foto que já tinham colocado e eu comecei a falar. Isso. Olha só a essa é uma paciente Bruno? Que tem 59 anos. Ela foi submetida à cirurgia bariátrica, ela perdeu cerca de 10 a 20% do peso corpóreo dela, aproximadamente ela teve uma perda de 30 quilos. Então você vê que na primeira foto, a bochechinha dela está bem caída. Bem caída. E se você olha para ela, você pensa numa pessoa triste, uma pessoa doente. É porque daí parece que cai a bochecha, cai a parte do rosto toda, a boca, né, Bruno? Fica mais funda, né? Vai caindo tudo. O olho, né, a protusão de olheiras. E aí a gente usou uma técnica que foi um médico brasileiro que desenvolveu, que a gente coloca uma substância, que é o ácido hialurônico, através de uma técnica que chama MD Codes. A gente tem pontos matemáticos na face, que a gente deposita pequenas quantidades de ácido. E tipo injeçãozinha? Tipo injeçãozinha, e a gente consegue em uma sessão fazer toda essa reestruturação, como você vê na segunda imagem, você já vê o contorno embaixo da mandíbula. Completamente diferente a primeira foto da região da bochecha. Então você já olha para essa paciente e já vê uma paciente que não tem um aspecto de não saudável. E não pode esquecer que ela tem quase 60 anos, quase, né, Bruno? 60 anos. Também a idade também não contribui muito, porque já começa a cair naturalmente. Exatamente, um pouco, né? Mantendo a naturalidade, que é o mais importante, é você manter a identidade e a naturalidade do paciente. Daí, Bruno, aquela é a primeira fase, vamos dizer assim? É uma primeira sessão, porque é um processo que a gente vai construindo junto com o paciente. Quando os dois virem que tá bom? Exatamente. Deixa eu ver mais fotos. Vamos ver. Você vai vendo até onde deve ir, né, Bruno? Para não exagerar também, que também é um perigo isso, né? Exatamente. Do exagero, né? Essa é uma segunda paciente, ela tem um aspecto de perda ponderal. Você vê que na região da bochechinha ali tem aquele emagrecimento, a perda da gordura, e tem essa flacidez. Que deu você uma vê que caidinha. tem uma preguinha próximo da boca. Então a gente usa a mesma técnica, depositando pequena quantidade de produto em locais específicos, a gente consegue reestruturar
em 40 minutos. E é sutil, né, Bruno? E é bem natural. Fica bonito, mas fica uma coisa... Você vê que tá melhor, mas a pessoa fala, nossa, você parece estar tão nova e não sabe o que é. Exatamente. Que é o mais legal, né? É o mais legal. Não perceber. O grande lance dos tratamentos estéticos é esse, né? Você não perder, você até tinha falado isso, você não perder a sua identidade, né? As pessoas olharem pra você e virem que você está bem, mas que você não tá com o rosto mudado. Não sabe o que você fez. Não Fala sabe assim, o que nossa, fez. você tá com um aspecto bom, o que você fez? Você tá bonita. Mas não diz, você fez o que no seu rosto? O que você pôs nesse rosto? Na época das bochechonas, né? Pode ir virando as fotos pro Dr. Bruno e comentando com a gente. Essa é uma Meu outra Deus! paciente. Essa paciente eu trouxe para mostrar o seguinte. As outras, a gente tem diversas técnicas. Essa Certo. técnica dessa paciente é uma paciente que perdeu também por volta de 40 a 50 quilos e tinha muita flacidez. A principal queixa dela era a flacidez. Porque ficou muito vinco no rosto mesmo, né, Bruno? Só que ela não tinha muito dinheiro para gastar, que é uma questão que a gente tem que contemplar também do paciente, o pressuposto financeiro que ele chega no consultório. A gente não pode ignorar isso. Então ela chega com uma vontade, num momento fragilizado, e ela quer alguma melhora. Então a gente procura dentro dos procedimentos, no caso dela eu fiz um CO2 fracionado, bem individualizado. Que é um CO2 fracionado? A gente aquece a pele e estimula também a produção de colágeno através do aquecimento da pele. É como se fosse um laser. Não é uma injeção, é nada? Já é um procedimento como se fosse um laser, Sei. mas a gente aquece a pele para também estimular colágeno. Mas numa sessão dá o resultado assim? Essa sessão, o terceiro dia de paciente é aquela imagem ali. Gente Terceiro do céu, dia a que gente já beleza consegue um isso. excelente resultado. E daí depois ela vai fazendo só uma manutenção, ou nem precisa? Exato, aí a gente faz todo esse acompanhamento em relação ao pressuposto financeiro, ao tempo que ela quer de resposta, se é uma paciente mais ansiosa, se é uma paciente menos ansiosa, se é uma paciente, a gente observa também qual que é o perfil da paciente. É uma paciente mais longilínea, mais alta, mais magra, a gente observa tudo isso, distância entre ombros, como ela se veste, se ela se expressa muito ao vestir-se, né? Então a gente deixa mais sutil essa paciente porque ela já tem muita informação. Então a gente tem que ter esse olhar mais global, mais holístico da paciente, né? Entendi. Contemplando sempre a questão psicológica. Deixa eu ver mais fotos. Vamos lá. Deixa eu ver de homem. Esse é um outro paciente também, é um paciente mais jovem. E foi perda de peso também, Perda Bruno? de peso. Esse paciente perdeu menos peso, mas por ser homem, ele tem uma estruturação diferente da mulher. Parece que por conta do rosto ser mais... os ossos mais protuberantes, né, Bruno? Exatamente. Esse paciente também foi feito ácido polilático, é um bioestimulador de colágeno, é uma substância que a gente injeta na pele e ela vai fazendo o corpo mesmo produzir colágeno durante Bruno, 3 meses. Quanto tempo dura esse efeito? Esse efeito, Porque esse efeito aí tá particularmente... parecendo um lifting, né, Bruno? Porque deu uma e mudada esse legal. Esse é muito legal. O ácido polilático, ele induz o colágeno autólogo da gente. Tá. Então, é o mesmo tempo de duração. Por média de 2 anos você tem esse colágeno ali mantido. Ali produzindo, vamos Exatamente. dizer assim. E daí depois você pode reaplicar a vida inteira. Você ou faz tem alguma geralmente a contraindicação? manutenção anual, entendeu? Geralmente esse paciente, no caso, fez 3 sessões, uma por mês. E aí depois ele vai fazer uma anualmente ou a cada 2 anos. Depende muito de como ele se alimente, como ele também se expõe ao sol, outros fatores que vão agredir a pele, né? Deixa eu ver mais fotos. Tô gostando, Bruno, porque olha, dá um ânimo, hein, gente? Ó, essa outra Fala paciente... a verdade. É é possível uma... ser feliz depois na velhice também, Com né, Bruno? certeza. Hoje em dia a gente tem uma tendência e tem muitos procedimentos com resultados muito bons. E eu falo também que é importante porque você tem uma expectativa de vida maior. Então, o que você puder fazer para ter melhor qualidade nessa vida que você vai viver, nesse tempo que você vai viver mais, é muito melhor. Com certeza. Né? E também a autoestima ajuda demais. Como você faz se uma vê? cirurgia de redução do estômago, você queria ficar magro, daí você fica magro, tudo flácido. É. Então parece que você troca 6 por meia dúzia, você cria um outro problema. Exatamente. Então quando você faz esse trabalho global, olha a diferença do rosto dessa mulher. É impressionante, porque como ela parece, me dá a impressão de que ela já era magra, né, Bruno? Sim, ela era uma paciente mais magra, ela teve um ganho de peso da meia-idade, depois da menopausa, e aí o que aconteceu? Ela foi a um spa, ficou lá, emagreceu mais do que deveria. E aí veio com esse aspecto também, essas queixas que já vinham se acumulando também, ela não fazia nenhum procedimento. Então, quando é um paciente assim também, que nunca fez um procedimento, a gente tem um cuidado de ir devagar.
de informar esse paciente, de fazê-lo conhecer os procedimentos, criar Põe só um pouquinho para a pessoa ver como fica e se começar a se familiarizar, né, Bruno? Criar um vínculo com o médico de confiança, entendeu? Entendi. Uma troca positiva, isso é muito importante. A parte da relação médico-paciente é uma parte muito importante desse paciente. Deixa eu ver mais fotos, para a gente mostrando aí enquanto... Deixa eu ver mais uma, essa já foi. Essa é a primeira paciente, eu trouxe essa última foto para ilustrar que depois ela me mandou no Réveillon a foto dela, a última. Ela tem 60 anos, né? E não tá com esse aspecto mais de caído. Então, Peraí, Bruno, a moça que tá de batom vermelho é a mesma das 3 fotos? A mesma das 3 fotos. E ela tem 60 anos? 60 anos. O que você fez nessa moça, Bruno? Então, a gente fez o MD Codes e fiz um Sculptra, o ácido polilático, né? Então você fez aquela injeçãozinha. A injeçãozinha. E quando ela viu que estava bom o resultado, a gente foi construindo. Acho que eu nunca trouxe scooter aqui. Mas é um que você passa uma espécie de uma maquininha e vai estimulando também o colágeno, não é? Como se fosse um massageador, o scooter? E o Sculptra é o nome fantasia mais conhecido do ácido polilático. Ah, tá. Que é a substância que a gente coloca na pele. Então tudo isso aí é a substância. A gente, no caso dela, eu trabalhei 2. O ácido hialurônico, que ele traz água para o lugar que ele vai. Ele é hidrofílico, então ele chama água. Ele também estimula colágeno, porque a gente faz uma inflamaçãozinha controlada, que a inflamação estimula o colágeno. Então, todos esses procedimentos a gente trabalha um pouco em cima da inflamação. Bruno, e existe alguma contraindicação? Olha, como eu disse a você, no caso do paciente que emagrece, a gente vê essa parte biopsicossocial. A gente olha o paciente como um todo, né? E a gente observa qual é a principal queixa, qual a maior dificuldade dele. Então, dependendo do paciente, a gente estabelece um protocolo, que a gente chama. A gente constrói um projeto dentro do quanto ele pode gastar, em quanto tempo ele pode gastar e quanto de resultado ele espera. Então, a gente vai construindo esse projeto junto com o paciente. Agora, a contraindicação, por exemplo, de alergia, de alguma coisa física, quem é que não pode fazer? Olha, alguns pacientes, por exemplo, o ácido polilático, gestantes, né, não podem fazer, mas, por exemplo, ele não tem quase contraindicação. Só não tem alergia, a pessoa que é alérgica paciente que tem algumas doenças reumatológicas, como colagenose, Sjögren, algumas coisas bem específicas. São doenças autoimunes que a gente tem alguns cuidados com esse paciente. Entendi. Mas por isso que é importante avaliar com o médico, né? Que é feita toda uma avaliação técnica e completa para que o paciente tenha essa segurança, né? Porque às vezes não sabe nem se tem reações, né, Bruno? O ácido polilático ele já é usado desde 99 nos Estados Unidos para paciente de HIV que ficavam muito emagrecidos com aquela coisa do estigma, né, social. Então ele tem muito ganho com o paciente HIV. Então a gente hoje trouxe ele para esses pacientes da bariátrica. Então, essa tendência que a gente está trazendo para esses pacientes de emagrecimento, principalmente o paciente da bariátrica, é trazer técnicas antigas, já consagradas, com produtos seguros, entendeu? Para esse paciente ter um menor impacto, sem cirurgia. Doutor Bruno, e existe alguma possibilidade, por exemplo, a pessoa, quando ela começa a fazer um tratamento como esse, não existe nenhum tipo de rejeição, pelo que você está me falando, não, né? A menos que existam é biocompatível. Tem algum problema específico. E também não tem limite de idade. Não, pelo contrário. É para você ficar cada vez mais nova. A questão cronológica a gente não tem como atuar. No tempo, o relógio a gente não tem como. No relógio não, mas na aparência sim, né, Bruno? A gente sim. E de forma muito consciente e orientada, a gente tem muitos bons resultados. Olha, claro que nós falamos especificamente das pessoas que já se submeteram a uma cirurgia como essa, porque a cirurgia bariátrica, ela traz realmente uma perda de peso muito grande, como o doutor Bruno explicou, e consequentemente, essa perda de colágeno que nos faz parecermos mais velhos, com aparência mais cansada. Mas isso aliás, vai acontecendo conosco ao longo dos anos, alguns com maior rapidez, outros não. E o importante também é você começar a se cuidar cedo, porque a prevenção hoje ela é um grande segredo. Os grandes profissionais sempre nos aconselham isso, por isso nós sempre os trazemos aqui. Eu vou deixar os contatos do Dr. Bruno para você realmente marcar uma avaliação,
você que está pensando em fazer uma cirurgia, como ele explicou, é importantíssimo que esse acompanhamento comece antes de você fazer uma cirurgia, ou você que já perdeu peso demais, ou está sentindo a pele mais envelhecida, se preocupa não que se dá um jeito para tudo hoje. Felizmente, né, Bruno? Sim, deixa eu deixar para você o Instagram do Dr. Bruno, e ali você consegue deixar uma mensagem para ele e entrar em contato com ele. Dr. Bruno Magalhães está aí na tela para você. O Dr. Bruno vai estar sempre aqui com a gente para trazer orientações importantes e para mostrar para a gente o que é possível fazer dentro das limitações para que você não mude quem você é, para que você melhore a sua aparência e não seja outra pessoa. Esse é outro assunto que daí já demanda um atendimento psicológico primeiro, antes de buscar um atendimento médico e cirúrgico, né, doutor? Obrigada, querido. Sempre uma alegria te receber.